Deus enviou seu Filho amado para nos... Olá, amigos! Queremos continuar o nosso estudo da Bíblia. Hoje falando sobre a ressurreição de Jesus, que está em Marcos capítulo 16, versículo 1 a 8. É importante lembrar que Marcos não deixa dúvida aos seus leitores de que o Senhor crucificado ressuscitou em vitória, triunfando. Para Marcos, o fim não é uma tragédia terrível, mas um grande triunfo. É preciso também lembrar que a mensagem central da fé cristã é a ressurreição, conforme diz 1 Coríntios 15, 12 a 22. Não crer na ressurreição de Jesus significa não crer em Jesus como Salvador. Sem a Páscoa não haveria perdão, não haveria vida, não haveria esperança, não haveria oração, não haveria culto, não haveria santa ceia, não haveria cristianismo. Por isso vamos, usando tradução própria, ler o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 1 a 8, onde nós lemos o seguinte: Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ir balsamar a Jesus. Bem cedo no domingo, ao despontar o sol, foram à sepultura. Elas diziam uma para a outra: Quem vai tirar para nós a pedra na entrada do túmulo? Quando olharam para o túmulo, viram que a pedra era extremamente grande e que já havia sido removida. Entrando na sepultura, viram um jovem vestido com uma túnica branca sentado à direita. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse a elas: Não se assustem, vocês buscam Jesus o Nazareno, o crucificado. Ele foi ressuscitado, ele não está aqui. Olhe o lugar onde ele foi colocado. Vão e contem isso aos discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vocês a Galileia. Lá vocês vão ver ele, conforme ele falou a vocês. Elas saíram e fugiram do sepulcro, tremiam muito e ficaram confusas. Elas nada contaram a ninguém porque tinham medo. Então esse é o texto, e no começo diz que elas compraram, depois às 6 horas da tarde, os perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. A partir das 6 horas terminou o sábado e começou já o domingo. E domingo cedo de manhã, então, elas foram à sepultura. Diz que quando o sol estava surgindo. Mas quando elas se aproximaram da sepultura, surge a pergunta: quem vai remover a pedra que está fechando a sepultura? Calcula-se que essa pedra mais ou menos pesava 300 a 400 quilos. Imagina, 3 ou 4 mulheres, ou até mais que fossem, como elas iriam remover uma pedra tão grande. Mas a pergunta ela é preparatória para a surpresa que elas iriam avistar. A pedra já não estava mais na frente da sepultura. Ela havia sido removida. E quando elas entram na sepultura, viram um jovem com vestimentas brancas. Nós sabemos que não era um jovem, que era o anjo, né? Mas que tinha a aparência de um jovem, um ser humano. E as vestimentas brancas deixam claro que se trata realmente de um anjo. O branco representa a pureza, a santidade.
E elas ficaram com medo e o anjo os procura calmá-las, pedindo para que não tivessem medo. Elas deveriam anunciar que Jesus foi ressuscitado. Usa-se a afirmação que Jesus foi ressuscitado. Parece as duas, ele ressuscitou e ele foi ressuscitado. Quando usa o passivo, então a ressurreição é atribuída a Deus Pai e ao Espírito Santo. E quando aparece a voz ativa, ele ressuscitou, então é Jesus, como verdadeiro Deus, que ressuscitou, que ressurgiu. E aqui então está atribuída ao Pai e ao Espírito Santo. Em si, não faz muita diferença. É Deus quem operou a ressurreição de Jesus. É o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que está ativo na ressurreição de Jesus. As mulheres receberam uma ordem de ir anunciar aos discípulos o que elas tinham visto, o que elas haviam recebido do anjo, que Jesus estava vivo. O anjo ainda lembra que elas iriam ver a Jesus, que deveriam ir a Galileia para reencontrar, e lembra que aquilo havia sido dito por Jesus antes da crucificação, de que eles iriam ver vivo lá na Galileia. Então, são essas as questões. Agora, tem uma parte final aqui que também é importante. A gente até pergunta, né, para que o evangelista registra isso, né? Quando diz, elas saíram, fugiram do sepulcro, tremiam muito e estavam confusas. Elas nada contaram a ninguém porque tinham medo. Amigos, se coloquem no lugar das mulheres. Ninguém tinha ressuscitado. E aí Jesus ressuscita. Elas só podiam ficar confusas, só podiam, né? Demorou, como se diz, um tempo para a mente delas processar esses grandes acontecimentos. Se nós estivéssemos no lugar das mulheres, creio que nós também iríamos ficar confusos, que nós também iríamos ficar com medo e assim por diante. Porque Jesus é a primícia dos que dormem, e a sua ressurreição é a garantia da nossa ressurreição. É isso que nós lembramos na Páscoa, e por isso quero desejar a todos que tenham uma feliz Páscoa, na certeza do triunfo de Jesus sobre a morte, e esse triunfo é o nosso triunfo. Amém.